E aí, pessoal, hoje eu tô aqui com o Bruno Biscaia, psicólogo, Formação em DBT, TCC, PBE. e hoje a gente vai falar sobre aceitação radical. Bruno, em 30 segundos, o que é aceitação radical? Ele é o oposto extremo da rejeição. E aí a gente precisa ver o que é rejeição, né? É qualquer forma em que a gente não reconheça ou busca se afastar de coisas que é impossível fazer isso. E a gente acaba fazendo isso com fatos, nesse lado mais rejeitoso possível, se a gente pode usar essa palavra. Mas, cara, a gente mais frequentemente faz isso em relação à situação, em relação ao quão justo alguma coisa é ou não, no sentido de, se por ser injusto, não deveria estar acontecendo. Esse deveria, tipo, o ápice da rejeição, assim, em vários contextos. A gente também acaba fazendo isso quando a gente não reconhece o que a gente sente, como se a gente deveria estar sentindo algo diferente do que a gente está sentindo, ou a gente não reconhece o que é importante pra gente, não reconhece um valor pra gente. Então, reconhecer é uma coisa muito importante para praticar aceitação. E em que momento que eu posso usar isso? Cara, a gente tem uma tendência natural de rejeitar as coisas sempre que tem alguma coisa que a gente não gosta rolando. A aceitação radical, ela é uma habilidade de tolerância ao mal-estar da DBT, né? E ela foi pensada, tipo, nos piores momentos possíveis, assim. Que tá tudo uma merda fodida, gigantesca, descomunal, assim. Mas a gente pode aplicar quando são coisas mais simples mesmo, sabe? Tipo, pô, tava andando em casa, chutei a quina do sofá e tá doendo, sabe? E, cara, eu acho que as coisas mais importantes, assim, em primeiro lugar, é conseguir reparar que a gente tá rejeitando, de alguma forma. Muitas vezes ajuda a gente também a ter uma postura de compreensão do que a gente tá rejeitando. Sei lá, esse exemplo da quina do sofá, acho que não faz muito sentido pensar nisso, porque a gente fala assim, eu andei de uma forma descuidada, talvez, e acabei chutando. Mas talvez uma situação na sua família, tipo, seus pais fazerem alguma coisa de uma forma que você não goste e isso tem consequências em relação a como você é hoje, você pode buscar reconhecer o que aconteceu e não ter que exigir que o passado fosse diferente do que ele foi, entende? A gente faz isso sem querer, não é deliberado, mas a gente faz com muita frequência. Mas, cara, isso varia muito do que você tá tentando aceitar, né? Tipo, isso aí que eu falei, você poderia voltar no passado até o desenvolvimento dos seus pais, por exemplo. Mas se você tá tendo que aceitar radicalmente o machismo, porra, tu vai ter que voltar milênios, né? Talvez até antes dos gregos. Então, sempre vai ter essa variabilidade. E eu acho que, a partir daí, é importante a gente reconhecer o que a gente tá sentindo, reconhecer a nossa dor em cima disso, reconhecer o que tem de importante pra gente. E eu acho que a forma mais rápida de tentar aplicar isso de uma forma dinâmica seria, a partir do momento que você está reconhecendo todas essas coisas, a situação, os fatos, o que eu estou sentindo, o que é importante para mim, essa dor que está envolvido nisso, qual é o melhor possível que eu posso fazer frente a todas essas coisas de modo simultâneo. Então, a aceitação radical não é uma passividade, deixa a vida tocar do jeito que ela é. Não. Tá. Muito pelo contrário, é esperado que ela traga uma mudança. A gente olha para a aceitação como o contrário da rejeição. E o contrário da mudança seria a estagnação. O que é bem engraçado, porque se você adota uma postura de rejeição, você tende a ficar muito preso em como as coisas deveriam ser. Engraçado, porque a rejeição, ela leva à estagnação. A gente fica muito preso em como as coisas deveriam ser. Entendi. Sabe? Não sei, a gente tá ali na bad do domingo de noite, pensa, porra, não deveria ter que trabalhar amanhã. Aí tu percebe isso e fala assim, tá, eu gostaria de não ter que trabalhar amanhã, mas eu tô puto com isso, sei lá. Esse mas, ele rejeita tudo que veio antes da frase. Entendi. Então é uma parada tipo, foda-se minha preferência, foda-se os fatos, eu tô puto que eu tenho que trampar. E funciona como rejeição. E aí todas essas expressões que têm essa função de negação ou de menosprezar, dar menor ênfase para uma parte da frase, é interessante que você substitua por outras expressões que reconheçam as coisas de modo simultâneo, tipo ao mesmo tempo, simultaneamente. Cara, é engraçado porque só de fazer isso a gente já começa a sentir as coisas de modo mais leve, sabe? Então, tipo, eu gostaria de não ter que trampar amanhã e isso tá me deixando puto. Percebe mais leve? Aceitação é muito sobre isso, cara. É sobre... Não é sobre fugir à dor, sabe? É sobre você tirar toda a dor que a gente acaba adicionando sem querer por conta da forma que a gente tá lidando com essa dor. Então, acho que eu posso dar um exemplo meu, né? Sim. Tá, então... O Bruno já me ajudou anteriormente. Eu sofro de uma condição chamada dermografia, ou dermografismo, as pessoas variam como chamam.
Mas basicamente é uma condição em que a pele é muito sensível e isso aumenta muito com o estresse. Então pensa que é um ciclo vicioso bem chato, né? Porque se você já começa a sentir esses sintomas enquanto você já está estressado, você começa a se sentir estressado por causa dos sintomas além do estresse que você já estava. Então eu passei por períodos bem chatos de privação de sono no último semestre da faculdade e a aceitação radical acabou me ajudando a lidar melhor, porque é uma condição que não tem cura. Ou você para de se estressar, o que no mundo acadêmico é impossível, Sim. E para a pessoa que eu sou é mais impossível ainda, ou então você aceita. E no meu caso, a aceitação radical me ajudou a lidar melhor com os sintomas, porque eu percebi que, ok, a vida é assim a partir de agora, e eu gostaria que fosse diferente, e não é. E eu comecei a lidar com isso factualmente. Então, assim, eu sei que eu vou ter problemas, eu vou ficar resmungando? Posso. Devo? Não, vai piorar. Exato. O que eu posso fazer? Posso comprar um remédio? Posso comprar um antialérgico? Né? Alguma coisa nesse sentido e lidar melhor factualmente com uma crise. Ao invés de rejeitar que ela está acontecendo. Ao invés de rejeitar, você não está fugindo, né? Você está encarando. Sim. Você está encarando, de fato, Exato. O fato oposto. Justamente por você parar com a rejeição, você se depara de frente e tenta fazer o melhor frente a essa situação que você provavelmente não está gostando, se a gente está olhando nesses termos, né? E justamente por isso ela mobiliza a gente para uma mudança que é mais alinhada com o que é importante pra gente, né? E, enfim, não sei se você tem algum exemplo de uma situação que você agiu diferente também por conta da aceitação radical. Tive. Geralmente, isso envolve também a mesma questão, da hemografia. Geralmente eu via uma crescente dos sintomas e eu ignorava até que eles se tornavam insuportáveis e eu estava com o corpo todo coçando. Porque eu justamente tentava negar uma condição. Eu não nasci assim, então eu negava, era super comum eu, vai passar, e não passava. Eu sabia que não ia, no fundo eu sabia que não ia passar. Então, hoje, ao perceber, ao aceitar a condição, ao aceitar que é desse jeito que eu vou ter que enfrentar as coisas, a partir do primeiro sintoma eu já consigo falar, tá na hora do remedinho. E daí eu consigo tomar e prevenir também que desencadeie reações mais agressivas, mais chatas, assim. Sim. Depois fica bem mais difícil de lidar em todos os níveis possíveis, né? E emocionalmente também eu percebo que tem me incomodado muito menos. Parar no caso de, deveria ser diferente, perceber, é assim que eu vivo. Sim. É algo a menos que eu me preocupo. Evito situações, inclusive, que poderiam, de alguma forma, iniciar uma reação alérgica, eu sei quais são, então eu consigo lidar melhor. Sim. Caso seja inevitável, ou seja muito importante tu lidar com essas situações, você também consegue lidar melhor, imagino. Isso. Total. Porque ela deixa de ser o foco. Eu já sei que não vale a pena ficar botando meus esforços em perceber os sinais. Não, eu vou para fazer outras coisas e esse é como se fosse um obstáculo. Assim como a gente vai para um lugar e está dirigindo e tem que passar por cima de quebra-molas e obstáculos, eu acho que eu vejo agora a minha condição um pouquinho assim. Que bom, cara. Parece muito melhor do que era antes. É bem melhor. Pessoal, se você está curtindo essa conversa até aqui, ou está sentindo que precisa de um acompanhamento mais próximo, Bruno é terapeuta e ele atende online. Então pode chamar ele. O link para as redes sociais dele está aqui embaixo. Vai ser um prazer te ajudar. E se você mora em Florianópolis, eu também realizo atendimentos presencialmente no bairro da Trindade, bem pertinho da Federal. E eu acho que esse é um detalhe bem importante da aceitação radical, né? Que a gente não tá vendendo uma promessa de que vai parar de incomodar ou de que vai ser como se não tivesse mais ali. Ainda vai estar lá. Ainda vai ter uma dor presente envolvendo nisso. A questão é, a gente para de deixar pior do que é de verdade e a gente passa a lidar com isso de uma forma mais efetiva. E, enfim, cara, eu acho que olhar como a rejeição, ela vira um ciclo vicioso e ela pode tornar uma coisa que, nesse caso, ela não era pequena, mas ela já tá, às vezes, se você rejeita muito, até mesmo coisas pequenas,
elas podem vir a se tornar cada vez piores. E isso vira uma bola de neve que só cresce cada vez mais e fica muito difícil lidar. Tem pessoas que têm uma habilidade de aceitação muito, muito baixa e elas fazem isso constantemente. E aí a vida delas vira um inferno, cara. E é uma coisa que às vezes a gente vê na clínica, sabe? Tu ensina. Já aconteceu comigo uma pessoa ensinar apenas a aceitação radical e isso é suficiente para mudar a vida dela, sabe? Que são essas formas que às vezes a gente acaba tornando as coisas piores sem perceber. Uhum. Sabe? Isso envolve muito rejeição também, mas eu gosto do conceito do julgamento, porque a gente pega uma outra parte que fica deixada de fora, às vezes, quando a gente está falando em aceitação e rejeição, que é uma parte que fica de fora da aceitação radical, que não é que fica de fora, na verdade, ela só tem uma ênfase menor, que é de abandonar o moralismo e adotar uma postura mais pragmática, né? Tá. E, cara, quando a gente fala moralismo, normalmente a gente pensa, tipo, um viés político de direita, né? Sim, sim. E aqui não é isso, apesar de acabar abarcando isso. Mas sendo bem franco aqui, nesse conceito a esquerda também é moralista, porque a gente entende o moralismo como uma compreensão de que existem coisas que são inerentemente boas ou ruins, sabe? Como se fosse uma coisa presa a ela. Então, por exemplo, um vegano julgando alguém que come carne é um moralismo. Como ruim. Tá. Sim, se ele fala que é ruim alguém comer carne, isso é moralista. Tá. E, cara, é bizarro, porque usando esse conceito a gente pode falar que, por exemplo, um cara bater no filho dele pra ensinar ele é ruim, é moralista. E aí você pensa, porra, eu tenho que abandonar essa parada, eu tenho que começar a negar as consequências das coisas. Passar pano pra tudo, então, agora? E não, a ideia, pelo amor de Deus, não é essa. Tá. Muito pelo contrário, na verdade. A ideia é que a gente substitua esse moralismo por um pragmatismo e que a gente busca reconhecer as coisas como consequências e como preferências nossas também. E isso normalmente também está atrelado ao que é importante pra gente, né? Nossos valores. Então, nesse caso do pai, por exemplo, que bate no filho para ensinar, a gente, ao invés de falar que isso é ruim, a gente acha isso prejudicial, porque tem consequências que fazem mal para a criança, fazem mal para a relação da criança com o pai, e vai fazer mal a longo prazo para a criança também, conforme ela vai se desenvolvendo, porque ela aprende muita coisa que vai fazer mal para ela se ela acaba apanhando como uma forma de aprender. Objetivamente falando. Sim, e você percebe que só de fazer esse exercício aqui, numa coisa que é super simples, a gente já se debruça de uma forma muito mais efetiva sobre o problema. E eu acho que uma forma interessante de aplicar isso, olhar para as palavras bom e ruim, ou bom e mal, bem e mal, melhor dizendo, né? Como abreviações e essas coisas, elas têm implícito nisso coisas que a gente pode considerar benéficas ou prejudiciais, e coisas que a gente pode gostar ou não gostar, ou achar importante ou achar desimportante, sabe? E aí a gente deixar explícita essas consequências, deixar explícita essas nossas preferências, deixar explícita o que a gente o que a gente considera importante. É uma forma muito útil de se debruçar sobre isso de um modo mais efetivo e sem tornar as coisas piores sem querer também. Porque é muito fácil tu ver, por exemplo, um pai batendo no filho, tu chegar lá pra ele e falar, pô, é muito ruim tu bater no teu filho, cara. Só que, será que isso é efetivo pra mudar o comportamento dele, que é o que você provavelmente tá querendo nisso? Eu acho que não. A tendência, né, inclusive, se você faz alguma coisa desse tipo, é que ele entenda como um ataque, né? Sim. E aí a tendência é que ele queira se defender. Então, num primeiro momento, é importante você adotar uma postura de compreensão em cima disso. E compreender não é passar pano, é realmente reconhecer, que nem tá ali na citação, né? Tipo, tu tá tentando ensinar seu filho que o que ele tá fazendo é errado, né? Que ele precisa fazer diferente disso. Só que não é batendo nele que ele aprende. O que ele tá aprendendo quando você faz isso é que se ele fizer isso, ele apanha. Ele não aprende por que fazer isso é errado, ele não aprende quais são as consequências disso, e junto disso ele tá aprendendo um monte de coisa errada junto. Então funciona muito melhor você falar pro seu filho por que isso é errado, quais são as consequências dessa coisa, por que você acha prejudicial nesse contexto específico, e tentar articular com o que pode ser importante pro seu filho, pro filho da pessoa também. E enfim, né, o que eu tô falando aqui parece um pouquinho invasivo, em relação ao pai, mas nesse tipo de situação eu acho que é válido, porque é uma coisa extrema, né? Sim. É importante a gente tentar tomar algum tipo de atitude nesse sentido. Eu fico pensando, e como que nós conseguimos
articular uma postura não julgadora em relação a nós mesmos, que não seja por dentro da aceitação radical. Sim. Cara, se tem coisas que você naturalmente julga como boas ou ruins em você, acho que já é um bom começo pelo que a gente está falando aqui. Tem um outro elemento que é bem importante também, quando a gente está sozinho com nós mesmos, e a gente entra numa espiral de reflexão que às vezes pode levar a certo sofrimento, a gente começa a misturar as coisas. A gente começa a achar que nossas interpretações, nossos pensamentos, nossas crenças, às vezes até o que a gente sente, são fatos. É muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação, né? Tipo, é útil a gente encarar como fatos coisas que a gente consegue acessar pelos 5 sentidos, que outras pessoas também conseguem acessar e não deve ter discordância em relação a isso. Tipo, o fato de que agora você está sentado nessa posição é um fato. Tá. Você ter olhos claros é um fato. Uhum. Não vai ter. Agora, se isso é uma coisa boa ou ruim, se você é bonito ou feio, essas coisas todas são interpretações, podem ser crenças. Tá, se alguém então, gosta ou não gosta de você, isso é uma preferência. se alguém fala alguma coisa, o fato que ela disse É o que ela disse. é o que ela disse. Ela Esse é o disse- fato. Ela disse tal coisa. Tá. E podemos divergir em relação a como isso nos afeta. Até mesmo interpretações a respeito do qual era a intenção dela. por Se é trás certo ou disso. errado. Sim, isso tudo Uhum. daí já foge dos fatos. E aí é importante que a gente reconheça isso como é. Então, tipo, na minha visão, a intenção dela era essa. Eu interpretei a situação dessa forma. Mas eu acho que a gente tá saindo um pouquinho daquela parada de como que a gente aplica isso a nós mesmos, né? Uhum. Cara, quando a gente consegue separar essas coisas, a gente consegue lidar de modo mais pragmático com essas interpretações, esses pensamentos, esses sentimentos. Então, se você tá numa espiral de sofrimento porque tu fez alguma besteira e você pensa, caralho, eu sou um merda, e você só compra isso como um fato, você e merda são a mesma coisa. Tipo, nesse Sim. momento. E você tende a se afundar nesse sofrimento relacionado a isso. E se você consegue separar e falar assim, o pensamento de que eu sou um merda passou pela minha cabeça, tu consegue articular melhor com isso de uma forma mais pragmática e se perguntar por que esse pensamento passou pela minha cabeça. Talvez... E, cara, a gente fica mais flexível fazendo isso mesmo, sabe? A gente consegue pensar melhor... será que não tem uma emoção que está associada a esse pensamento? Uhum. Talvez uma tristeza, uma culpa, uma vergonha. E daí a gente pode perguntar por que essa emoção está aí presente, o que ela está fazendo aí por mim. E a gente consegue, de fato, lidar de modo mais pragmático, ao invés de ficar preso nesse sofrimento, sabe? Uhum. Tem essa flexibilidade maior. Uhum. E tem essa outra parte que estava dentro da aceitação radical, mas que, na verdade, vem da postura não julgadora. Inclusive, tem um detalhe que eu não falei da postura não julgadora e aceitação radical, mas que dependendo da forma que tu olha para ela, a aceitação radical é a postura não julgadora aplicada nesse contexto em que as coisas não são como a gente gostaria, a gente pode estar sofrendo muito. Envolve outras coisas, especialmente em termos de ações, né? Uhum. Que muitas vezes envolve ação oposta, que é o papo para outra conversa, né? Uhum. Mas dá para encarar dessa forma, assim, aceitação radical como uma coisa de dentro da postura não julgadora, né? Uma aplicação mais específica da postura não julgadora. Então, pessoal, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, mostra isso para os seus colegas. Inclusive, diz aqui nos comentários se você é da psicologia. E se você chegou até aqui, comenta... Rejeito a rejeição. Rejeito a rejeição. Obrigado.